psicólogo quando a avaliação familiar favorece ou quando ela atrapalha o tratamento dos nossos pacientes. Hoje, essa será nosso tema da nossa live, onde nós, psicólogos, vamos refletir um pouco sobre essa intervenção, que é tão importante, mas a gente tem que fazer com ética, dentro das questões técnicas, respeitando o sigilo, respeitando o tempo certo, o momento certo, o motivo certo. Hoje a gente vai refletir e eu acho que vai clarear muito para muitos psicólogos. Eu acho que essa live, inclusive, ela vai dar uma certa assertividade para o psicólogo a manter o limite correto dentro dessa intervenção. Então, vamos lá para a primeira pergunta? Vamos entender aqui, gente, porque esse tema avaliação é um tema muito importante e ele feito de uma forma ruim, que atrapalha os vínculos, que atrapalha o processo, que atrapalha a sua percepção, a sua avaliação, a sua observação, ele pode ser, assim, o fiasco inicial de toda uma derrocada de tratamento. Porque uma avaliação mal feita, uma avaliação mal executada, mal observada, mal escutada, transforma seu trabalho num trabalho totalmente desorganizado, totalmente sem foco, uma direção completamente errada e, claro, sem nenhum resultado, nenhuma resposta para essa pessoa em sofrimento. Então, o primeiro ponto que a gente tem que avaliar, quando é que ele fortalece e quando é que ele dificulta muito o tratamento. Bem, quando ele vai dificultar o tratamento, é quando a gente vai ouvir o familiar como se aquilo que o familiar está trazendo é a verdade sobre aquela pessoa. Gente, isso aqui, eu tô falando sobre isso, porque isso é tão comum, principalmente quando se trata de pais e filhos. Quando se trata de pais e filhos, porque às vezes quem vem para o consultório com familiar, às vezes é o pai que o filho trouxe, né? Às vezes isso também acontece, né? Às vezes é o marido que a esposa trouxe, né? Isso também pode acontecer, ou vice-versa. Mas o mais comum, né? O que mais acontece, né? E a questão hierárquica também, né? Ela pode atrapalhar muito. São os pais que hierarquicamente na família, né? Estão ali acima, digamos assim, dos filhos, e esses filhos que vão sendo trazidos pelos pais. Então, quando a gente começa a ouvir tudo aquilo que os pais estão falando, a mãe muitas vezes, né? O pai às vezes está ausente e a mãe é que está ali presente, né? Naquele tratamento. Então, a gente vai ouvindo aquela mãe e tudo que aquela mãe vai falando, a gente vai absorvendo como se fosse a verdade, a realidade que a gente tem que tratar. Ou seja, a gente trata as queixas que os pais vão trazendo, que a mãe vai trazendo, como demanda psicológica, a demanda a ser tratada. E a queixa dos pais, ela não é a demanda a ser tratada. Tá aí o problema, né? Quando uma avaliação começa a atrapalhar, começa a avaliação familiar, começa a atrapalhar o tratamento. Então, como que deveria ser feita essa avaliação, essa observação e essa coleta de dados para que não cause isso? Todo o relato dos familiares, da mãe, do pai, do filho que traz o pai, da esposa que traz o marido, ou vice-versa, o relato do familiar, ele nada mais é do que a observação que você tem do meio que seu paciente vive. A forma como esses pais interpretam o problema é como essa pessoa está inserida nesse meio, como ela está sendo vista dentro desse meio. Nada mais do que isso. Então, o que a gente vai tratar é o que está internamente dentro desse paciente, dessa pessoa. Agora, é claro que todo problema psicológico, ele tem uma ligação biopsicossocial, né? Então, o bem-estar de uma pessoa, nesses três fatores, nesses três aspectos, né? Digamos, é a definição de saúde. Saúde é um bem-estar bem físico, mental e social. Então, a gente sempre, como profissional de saúde, a gente vai avaliar esses três aspectos. E quando a gente avalia o familiar, a gente está lidando com as questões ambientais. A gente está observando dentro dela, né? É como se a gente estivesse dentro da casa, né? Dentro da casa da pessoa, lá avaliando as pessoas, né? Olhando como é que elas interagem, né? A diferença é que elas estão dentro do nosso consultório, relatando pra gente como elas fazem, como elas enxergam, né? Como é que elas vivenciam, como é que elas entendem a situação. Só que elas trazem a verdade dela, como se aquilo fosse uma verdade. É a verdade para ela, mas a gente não trabalha com a verdade dela. A gente trabalha com a verdade do nosso paciente. Então, por isso, gente, que essa questão de imparcialidade, ela é muito importante. Se a gente for ser parcial, né, se eu sou mãe, eu tenho uma tendência
né, humana de concordar com as mães, né? Eu tenho uma tendência humana de sentir a dor de uma mãe diante de um filho, porque nesse papel você também é uma mãe. Só que a gente tem que saber separar isso simplesmente sabendo, tecnicamente, que o relato dos pais diante do consultório, diante do que a gente faz tecnicamente, é o relato ambiental. De que ambiente essa pessoa está vindo. E o que a gente vai trabalhar vai ser como essa pessoa vivencia esse ambiente. Como é que ela vivencia esse ambiente, como é que isso está afetando psicologicamente ela, né, fisicamente ela, às vezes, né? Então, é isso que a gente vai observar ali. Então, então essa é a primeira pergunta. Como é que faz, né, para o tratamento ser fortalecido ou ser minado? Né? Vamos lá para a segunda pergunta. O que fazer quando a família pede avaliação, mas o paciente não quer? Aqui, gente, independentemente da fase de vida desse paciente, seja criança, adolescente, adulto. E aí? Essa pergunta aqui, ela vai se unir à pergunta sobre as questões legais, né, com relação ao atendimento. Então, vamos lá. O que fazer quando a família pede avaliação ou não? E aí eu já vou respondendo, né, segundo o Conselho Federal de Psicologia, a gente precisa ter um consentimento desse paciente para que isso aconteça. Então, esse consentimento é importante. Aí a gente está falando de uma pessoa que é que tem maioridade e ela que se responsabiliza pelo seu processo de tratamento. Aí você fala assim, mas ele tem só 18, 19 anos, ainda vive com os pais que sustentam, o pai que paga a terapia, né? Como é que faz, né? Porque psicologicamente a gente sabe que é um adolescente ainda, mas legalmente ele já tem maioridade, né? Ele se responsabiliza pelas suas questões. Então a gente está tratando de uma questão legal também, né? Então sim, precisa do consentimento deles. Mas os pais não vão querer, não vão... eles insistem, eles são autoritários. Gente, aí começa a nossa assertividade. Aí começa a gente entender que existem leis, existem regras, existem normas técnicas e existem o nosso trabalho, como funciona o nosso trabalho, né? Se a gente sabe que é importante o vínculo para o trabalho acontecer, sem o vínculo não tem trabalho. Não existe trabalho. Sem a possibilidade da formação de vínculo, não tem trabalho, né? Então, é importante que a gente defenda isso dentro do nosso trabalho. Então, é claro que a gente vai ter que criar estratégias para comunicar isso aos pais. E aí, já não se trata nem só de um rapaz ou uma moça que tenha 18 anos, 19, 20, que ainda depende dos pais. A gente está falando de adolescente, de pré-adolescente, né? Criança nem tanto, porque a criança, ela tem... né? Depende da idade, né? Às vezes, uma criança maiorzinha também vai precisar disso. Às vezes uma criança muito pequenininha, ela não tem noção do que ela está fazendo ali. Mas uma criança que já tem a noção e já tem medo de contar alguma coisa para os pais, a gente já requer que a gente preserve esse sigilo, que ela se sinta segura nesse espaço. Para isso, os pais, os familiares, de modo geral, eles vão ter que saber que o trabalho funciona dessa forma. Tem uma pergunta que é o que eu fiz aqui, que é a seguinte questão. A gente vai informar da mesma forma para os pais ou para os familiares e para o paciente sobre essa questão da avaliação, sobre como funciona a avaliação, sobre o sigilo? Sim, gente, vamos sim. Falar da mesma forma. Eles têm que entender, o primeiro ponto, que as informações é sigilosa, porém é sigilosa principalmente para o paciente, né? As questões que o paciente traz, ela não pode ser falada, né, para os familiares. Aquele segredo, aquela questão que ele está ali abrindo para a gente, ela não pode ser falada nem de uma criança. Uma criança também tem que ser resguardada disso. E os pais vão precisar saber. Os pais vão precisar saber que é assim que funciona. Por isso que a gente vai manter regras nessa avaliação. Tem, às vezes, um paciente que não tem vínculo com a gente ainda, né, ainda está inseguro sobre essa questão. A gente pode criar uma estratégia, inclusive, da avaliação dos pais serem feita na presença dos filhos. Porque se a gente tem o intuito de que esse filho, da gente ajudar na saúde mental desse filho, que ele saia de um sofrimento extremo, até de um risco mesmo de um adoecimento muito profundo, a gente precisa ter toda a estratégia para que essa pessoa queira o tratamento. Para que ela queira se sinta segura nesse tratamento. E os pais, se os pais também estão preocupados com isso, eles vão entender a nossa estratégia, vão aceitar e vão... Claro que isso também dificulta, né, uma escuta, de repente, mais aberta dos pais. Mas, gente, a gente tem que pensar em cada etapa desse tratamento, né? Existem situações específicas de cada tratamento, existem situações específicas de cada família. Então, isso vai ser visto caso a caso. Mas, quando não tem a possibilidade dos pais
estarem sozinhos porque os filhos não querem. E a pergunta é essa, né? Quando o paciente não quer que os pais estejam ali. Se for menor de idade, é obrigatório que os pais recebam feedback, que os pais sejam avaliados. Não tem saída para ele. Porém, a gente pode ajudar esse vínculo que a gente tem com ele, trazendo ele para avaliação, junto com os pais, para que até que ele veja que é algo que ele possa confiar, que você é um profissional confiável, que você é um profissional ético, que você é imparcial, que você tem a questão de vínculo, é com ele, não é com os pais. O respeito às informações dos pais é diferente da formação de vínculo que a gente tem com o paciente, né? São duas coisas diferentes. E quando ele começa a confiar, e aí é provável que ele comece a confiar que a gente possa fazer uma avaliação com os pais, né? Que os pais estejam ali sozinhos, que o familiar esteja ali sozinhos com a gente, porque ele já entendeu que isso vai favorecer a minha escuta com relação ao que os pais estão trazendo, né? Então, dependendo do caso, essa pode ser uma boa estratégia. Agora, a gente sempre fala aqui, né, do sofrimento do familiar, do sofrimento do paciente, do familiar, que é o nosso foco de trabalho. Agora, é importante a gente lembrar o seguinte: existe o sofrimento do psicólogo também. O psicólogo que não está conseguindo dar ter essa assertividade com relação a essas demandas, ele tem que se perguntar também por que eu não consigo ter essa assertividade. Se eu tenho algum tipo, eu já ouvi um psicólogo falando que tem dificuldade de lidar com a família. Não gosto de atender criança, não gosto de atender adolescente porque eu tenho que lidar com a família. E às vezes essas questões que o psicólogo traz pode ser uma questão também de desenvolvimento dele próprio, né, para lidar com o seu trabalho, que é um trabalho técnico, né? Às vezes pode ser por falta desse conhecimento técnico, mas às vezes pode ser por falta de alguma questão dele com relação ao seu trabalho, com relação a esses vínculos, com relação a alguma demanda trazida, que ele projeta alguma questão dele, né? Ou pode ter questões ali emocionais do psicólogo envolvidas também, né? Então, inclusive, né, você que é aluno, você que é ex-aluno também, fica ligado, tá? Que a gente está fazendo agora uma sala de desbloqueio, né? A nossa sala de desbloqueio é um espaço de acolhimento para psicólogos. É acolhimento e resoluções de problemas, tá? Porque a gente vai resolver problemas relacionados à própria prática clínica, resolver problemas relacionados a questões de comunicação com o público, né? Resolver problemas relacionados a questões emocionais, pessoais, que podem estar atrapalhando o seu trabalho, né? Porque não é só o paciente que sofre, né? Nós também sofremos. Então, gente, qualquer coisa, vocês fiquem à vontade de conversar comigo, comentem aí sala de desbloqueio, quem quiser saber sobre sala de desbloqueio, tá? A gente pode mandar, se você não é nosso aluno ainda, né? Você pode querer dar dúvida, o que é isso, sala de desbloqueio, que é isso, espaço de acolhimento também, quem quiser saber também, coloca aí, tá? E você que é nosso aluno, né? Você tem um presentão lá dentro para você agora, tá bom? Então, gente, espero que essa live tenha ajudado vocês a refletir um pouco e criar alguma estratégia para lidar com essa questão da avaliação, dessa avaliação familiar, que pode trazer um pouco de problemática junto ao paciente, tá bom? Tchau, tchau, gente. Beijo.